Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez, gravando aqui esse vídeo, para trazer aí o alimento que o Senhor, Ele nos preparou nesse dia. Falamos ali Vamos ler a palavra ali, no livro de Marcos, capítulo 16, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15, né? E a gente vai trazer para vocês aquilo que o Espírito Santo ele revelou para nós, né? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a irmã Lívia, aqui o irmão Jesus, meu marido. Nós estamos semeando a palavra do Senhor, nós estamos dividindo o alimento que Deus tem dado para nós. Assim Deus nos mandou fazer, assim nós estamos fazendo. Amém, meus queridos? Que vocês possam aí receber, assistir esse vídeo, né, com carinho, e não por nós, mas por Deus, que tem nos usado para fazer esses vídeos para vocês. Prestem bem atenção na palavra, acompanhem com a Bíblia de vocês, e não esqueçam, para que a palavra de Deus se divulgue, você precisa dar um like no nosso vídeo, você precisa compartilhar ele, você precisa se inscrever para que mais pessoas, assim como você, seja abençoado, possa aprender, né? Dentro dessa palavra, aquilo que Deus está ensinando a nós e ensinando a você hoje. Amém, meus queridos? Eu vou ler ali, então, Marcos capítulo 16, no versículo 1, diz assim: a ressurreição de Jesus. Amém? Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora, vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Jesus aparece a Maria Madalena. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos. E estes não acreditaram no que os 2 discípulos disseram. Jesus aparece aos 11 discípulos. Estou aqui no versículo 14 já, né? Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto.
ressuscitado. Até o versículo 15 só. Amém? Meu marido. O que você vê aí dentro dessa palavra aí? Quer falar? Pode falar. Amém. Então, meus irmãos, o que eu vi dentro dessa palavra é uma coisa bastante importante que o Espírito Santo revelou ao nosso coração. E às vezes, irmão, nós às vezes vivemos ao lado de Jesus, acompanhamos Jesus, estamos ao lado dele, todo momento, servindo, falando de Jesus. Mas tem uma coisa que é muito importante nós lembrar, que ali a Maria Madalena, né, Maria Madalena e Salomé, Maria, mãe de Tiago, elas foram ao túmulo num domingo bem cedo, né? Ali chegando lá, indo pelo caminho, ela perguntava uma à outra, como vamos tirar a pedra da entrada? E foram seguindo. De longe começaram a avistar já ali a entrada e viram que já a pedra já tinha sido tirada ali da porta. E elas entraram no túmulo e viu ali um anjo que estava sentado à direita ali. À direita. E o anjo falou, não tema, não tenha medo. Vai e dá essa notícia aos meus discípulos. Mas elas saíram dali com medo e tremendo e não falaram nada. E o que eu quero dizer nessa palavra, irmão, é que o medo faz com que você não enxergue as coisas natural. O medo tira a visão daquilo que é bom e só vê coisa ruim. Quando você está olhando somente para as coisas ruins, você não consegue ver as coisas boas. Você olha para uma coisa e acha, não, aquilo é ruim. Mas por quê? Porque ainda você está dentro do seu coração, existe ali um medo, existe ali eu acho, né, uma dúvida no seu coração. Quando há dúvida, há medo, há insegurança em nosso coração, nós não conseguimos ver as coisas sobrenatural, ver a coisa natural. Ali, Maria e as duas Maria e a Salomé, elas perguntavam uma para a outra o que elas iam fazer, como ia, nossa, vamos chegar lá, o que a gente vai fazer? Tem aquela pedra, quem vai tirar a pedra para nós? Quer dizer, então as duas conheciam Jesus, estavam com Jesus, estavam preocupadas, e elas estavam o quê? Preocupadas, e não ouviu nada que Jesus disse. Ele não disse ali que no terceiro dia ele ia ressuscitar. É a mesma coisa, irmão. Se você está com o coração fechado, como que você vai ouvir o que Deus está falando? O coração fechado e o medo, a dúvida, a insegurança não consegue ouvir Deus, não consegue, né, fazer as coisas certas, não enxerga as coisas como ela é. Então as duas estavam desse jeito. E ela ali, a pedra, irmão, ela estava ali olhando, como nós vamos tirar aquela pedra? Irmão, já tinha tirado. Jesus já tinha planejado tudo. Deus que já nem, tinha preparado tudo. Amém. Aqui, que nem nós estávamos ali, meus irmãos, de manhã, fazendo nosso devocional com Deus, e pedimos uma palavra, o Senhor nos deu essa palavra. E eu ainda falei para o meu marido, nossa, nós já lemos milhares de vezes essa palavra, né? De Marcos capítulo 16, e nós nunca tivemos tido essa revelação. Aqui Jesus mostrou para nós, né? Meu marido já começou a falar e até então eu não tinha percebido nada. Até que meu marido começou a falar a respeito do quê? Primeira preocupação, né? Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas estavam assim preocupadas, ansiosas, pensando, nós estamos indo lá, ok, porque é nossa obrigação. Mas quando chega lá, quem vai remover a pedra, que a gente não tem força para fazer isso? Uma falava com a outra, então ali veio no nosso coração. Quantas vezes nós oramos, pedimos algo para Deus, porém nós ficamos preocupados pensando, mas como isso vai acontecer, como né? Vai acontecer, né? Como que Deus vai fazer? Como que eu vou conseguir como isso? Que Deus vai me dar vitória? Se eu não tenho condição, se eu não tenho força,
Se eu, né? E aí veio tudo isso, né, bem? Veio um O turbilhão medo, de a coisas dúvida, na a nossa insegurança, cabeça. nossa, faz com que não perca. Aí mais para frente, nós vimos que, pronto, Jesus resolveu o problema da pedra, porque já tinha sido removida, não estava mais lá. E elas chegaram lá, ao invés delas glorificar, porque não havia mais pedra no caminho delas, elas olharam para quê? O túmulo vazio. Túmulo vazio. Nossa! E ali elas viram um moço de branco, que meu marido fala que é o anjo, sentado, né, do lado direito, e esse homem virou para elas, esse moço, e falou assim, viu que elas tiveram medo. E é normal, meus irmãos, é normal a gente sentir medo, né, bem? Com certeza é Quantas normal. vezes Vai Deus... deixar aquilo tomar conta. Quantas vezes Deus fala que vai fazer algo na nossa vida e a gente tem medo. A gente tem medo de não conseguir, de não dar conta, de não ir adiante. Mas aí aquele moço virou para elas e falou assim, olha, não tenham medo, não se preocupem. Eu sei que vocês estão aqui por causa de Jesus de Nazaré, que foi crucificado ontem, mas ele já ressuscitou. Vão lá, fala para Pedro e para os outros discípulos dele que ele vai encontrar eles, ele vai adiante deles, lá para Galileia, e lá eles vão se encontrar. Né, mãe? Vamos ver. Aí eu falei pro meu marido, isso trouxe uma coisa assim muito bonita no meu coração. Nessa hora eu interrompi meu marido e falei assim, bem, isso me lembrou a nossa vinda para cá, para essa cidade, né? Onde moramos. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que a gente não queria vir para cá, a gente tinha medo, né? Era uma coisa que estava no nosso coração, né? A gente tinha receio, a gente queria ir para outro lugar, ok. Mas Deus mostrou para nós e falou, não é aqui, olha, é lá, sou eu que estou levando vocês. Vai, eu vou à frente de vocês. Deus falou para nós, não se preocupe. Eu vou preparar tudo, eu vou fazer tudo, eu vou na frente de vocês e vai dar tudo certo. E nós viemos? Sim. Já viemos, mas viemos com o medo, com a dúvida, com a insegurança, né? Mas e aqui, irmãos, passamos por muitas lutas, muitas, né? Passamos por dificuldades financeiras, espirituais, problemas assim, muitos, diversos. Mas em todo momento nós ficamos firmes. Nós permanecemos na presença de Deus. Não deixamos o medo nos parar, não deixamos a dúvida, né, bem? A dúvida que era uma coisa assim que podia ter entrado no nosso coração, não entrou no nosso coração. Nós ficamos firmados no que Deus diz. Eu vou adiante de vós e eu vou preparar tudo ali. Eu vou abençoar vocês ali. Nós permanecemos ali onde Jesus mandou que nós ficássemos. Nós ficamos lá. 3 anos, né? Nós ficamos lá. Deus falou, é aqui e vocês vão ficar aqui até que eu abra a porta para levar vocês para o outro lado. E assim nós fizemos. Meus irmãos, é difícil obedecer a Jesus. É muito difícil. Fazer a obra de Deus também é difícil, irmão. Veio mais lutas em cima de nós, né? Pessoas contra a nossa vida. E nós não temos mágoa, nós não temos rancor, não. A gente entende as pessoas. Mas assim, as pessoas infelizmente não entendem que nós estávamos debaixo da direção de Deus. E nós precisávamos ficar ali para que o Senhor, porque o Senhor tinha um propósito de onde nos levar e o Senhor nos trouxe aqui, né? E assim, essa palavra trouxe tudo isso de volta para o nosso coração, né? Quer dizer, primeiro a gente se preocupa de Jesus mandou ir para lá, então vamos, né? Aí a gente vai, a gente faz, a gente acontece. Porém, quando a gente vai, a preocupação entra. E aí a gente começa a pensar, nossa, mas como que nós vamos fazer isso? Mas como que nós vamos sobreviver? Mas como que isso vai... Tudo, né? Como que isso vai ser? Né? E aí, meus irmãos, é normal. Vai acontecer, né? É normal pensar isso.
pensar, se preocupar mas nada que venha tirar você dos Da caminhos posição de Deus, da posição né? do caminho. Da direção que Deus está te dando. Né? Quando se preocupar, quando você ficar muito ali, né, na dúvida, ansioso, põe o joelho no chão. Põe o joelho no chão e ora. Mas ora assim com vontade, com fé. Pede, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Eu estou com medo, eu estou com dúvida, mas eu entrego o meu caminho nas tuas mãos. Me ajuda a permanecer no centro da tua vontade. E espera no Senhor, meu Deus. Espera no Senhor. E isso nós temos feito desde que Deus ele começou a falar no nosso coração. Que nós não podemos deixar o medo, a dúvida, a insegurança nos tirar do caminho dele, do centro da vontade dele, né? Amém? Bom, Pode amém. falar bem. Então, o que eu entendi, ali os discípulos andavam junto com Jesus. Estava lado a lado com Jesus. Pensa bem, irmão. Você às vezes não está todo dia na igreja? Será que você está tendo essa fé? Ou não está tendo essa fé? Será que você está aprendendo ali ou não está aprendendo, irmão? Ali os discípulos estavam lado a lado com Jesus, mas não aprenderam o que era necessário. Jesus falou para ele que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí eles iam se encontrar ali na Galileia. Ele está lá. Eles iam para Galileia, que lá ele ia se encontrar com eles. Eles falaram, Jesus disse que ia ressuscitar, e isso falou por várias vezes. E depois, Jesus ressuscitou e falou primeiro com as 3 mulheres lá. Isso. E falou, vai lá, fala para Pedro e para os outros discípulos que eu vou adiante deles, vou encontrar com eles lá na Galileia. Eu vou adiante deles. Elas não falaram nada porque ficaram com medo. Aí Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Expulsou 7 demônios. E aí o que aconteceu? Maria Madalena correu contar para os discípulos. Eles não acreditaram. E depois falou com mais. E depois eles falaram. Jesus apareceu para mais 2 discípulos, não é? E aí indo para o campo. E esses homens voltaram, contaram para eles. Eles não acreditaram. Meus irmãos, Deus mostrou assim: quando eu falo que eu vou fazer algo, eu vou fazer. Não, né? Deus não creia. Fala, Deus não mente, né? Não é mesmo? É mesmo. Deus não vai falar para você, vai para tal lugar, e ele vai deixar você numa situação vai deixar você ruim. perecer ou, né? Tiver problema lá. Se Deus está dizendo para você, vai. Obedeça. Mas vai crendo. Né? Mas vocês não têm medo? Claro que a gente tem. A gente tem medo. Como os discípulos fizeram o quê? Depois de andar lado a lado com Jesus por anos. Quando Jesus morreu, eles sabendo que Jesus era o Filho de Deus, que ele falou que no terceiro dia ia ressuscitar. Né? E que eles fizeram, irmãos? Ficaram chorando e tristes. Como se fosse nunca mais ia acontecer. Agora acabou. Olha, então irmão, assim... Não é assim que funciona. É que tinha um processo. Jesus ia ser crucificado, ele foi preso, foi crucificado. Depois, passou um dia de silêncio, que a gente tem como sábado, né? E aí no domingo, bem cedo, Jesus ressuscitou. Quer dizer, olha, meu irmão, Deus falou algo no seu coração, Deus usou a vida de quem? Você deu ouvido a essas pessoas que o Senhor tem falado com você, que o Senhor tem usado para falar com você. Quantas vezes, meu irmão, a gente está assim, do nada, e Deus traz uma pessoa e a pessoa olha para nós e fala algo tremendo, assim, a gente fala, nossa, isso é de Deus. Então assim, só dar ouvido, ficar atento, irmão, nas coisas que Deus atenção. Deus usa quem Ele quer. Deus usa. E ali, né, Jesus, ele falou primeiro através daquele moço, com as 3 lá, que ficaram apavorados e foram embora, não falaram nada. Depois ele falou através de Maria Madalena, depois ele falou através de 2 outros homens lá. E os discípulos estavam lá olhando para o umbigo deles, para a tristeza deles, para o pesar deles. Achando eles não... que tudo acabou. Acabou.
Mas E tava Jesus só- fez o quê, né, Daniel? Tudo estava só começando. Tudo estava só começando para eles. E Jesus, quando chegou lá, aonde ele estava ali, jantando, Jesus chegou no meio dele, repreendeu ele, falou, Sim. por que tem tanta pouca fé? Aqui no Irmão. versículo 14, a gente lembra que Jesus fez o quê, irmão? Jesus apareceu aos 11 e repreendeu eles. Falou, É. o que acontece? Por que vocês não creram nas pessoas que eu mandei que falassem para vocês que eu ia encontrar com vocês na E Galileia? vocês não E acreditaram. vocês não foram para mim. Estava comigo. Quer dizer, aí Deus dá algo para você, meu querido, para você, minha querida. Preste atenção. Deus fala para vocês fazerem algo e vocês não fazem, vocês não creem, vocês não vão adiante. Acha que não tem capaz, né? Capaz E de fazer. depois vocês ficam pensando, nossa, olha, e agora? Olha, Jesus, né? E agora, o que vai ser de nós? Jesus vai falar isso para vocês, o que ele disse para os discípulos. Por que vocês não ouviram quando eu falei? Por que vocês não obedeceram? Por que vocês não creram que eu falei que eu ia adiante de vós, né? Então assim, meus irmãos, se Deus está falando algo, tem uma pessoa que Deus está colocando para ver esse vídeo, eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece, e olha, creia que Deus te mandou fazer algo, e Ele está esperando que você faça. Então, faça, simplesmente faça. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu não posso. Você pode, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus vai adiante de você, meu querido, minha querida. Jesus, ele está na sua frente e ele vai te dar vitória. Creia nisso e receba o que eu estou dizendo em nome de Jesus. Amém? Deus disse uma palavra. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Ele não está dizendo aquele que tem estudo, tem 5 faculdades, aquele que é isso e aquilo. Não, ele está falando aquele que crê. Olha a palavra, aquele que crê fará as mesmas obras. Não importa quem seja, Deus é Deus, meu Não amigo. importa se você é estudado, Estudado se ou você não. é rico Ou ou é pobre, não Não importa importa. a sua idade, Não não importa a sua importa. idade, né? Creia e vai e faz. E Porque faz. Deus, ele fala, Jesus, ele fala que ele mandou os discípulos irem pregar a palavra para toda a criatura. E ele foi adiante deles, fazendo milagres, operando milagres. Jesus cumprindo Pra aquilo quê? que ele Para que falou. as pessoas crescem, vissem que era ele quem enviava os discípulos. Filho de Amém? Deus. Eu Amém. então vou falar para vocês uma última coisa, que esse vídeo já está longo. Creiam que o Senhor Jesus, ele nos colocou aqui hoje para falar com você através desse vídeo. Acreditem, né? Que nós estamos aqui sendo usados por Cristo e Ele está adiante de nós. E vai provar para você Amém. que Ele está falando através Está de falando nós. a verdade. Amém? Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece. Creio que do nós like, ainda vamos fazer muitos. se Não inscreva, esquece do like, de se inscrever e de compartilhar o nosso ouve a vídeo. palavra de Deus. Amém? Ouve. que Não Deus- o caminho, mas ouve o que Deus está dizendo. E que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Deus abençoe.